Hello, hello, students! How are you doing? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu sou o professor Luiz Bragança, do Componente de Língua Inglesa, e vou estar aqui com vocês nesta aula de hoje. Falando em aula, vamos dar uma olhada no que temos aí? É a aula de número 6, Objetos de Conhecimento. Formulação de propostas que atendam ao coletivo na diminuição das desigualdades dos diferentes contextos. E o detalhamento, leitura, interpretação e compreensão dos textos e discursos em língua inglesa acerca das mudanças climáticas e direitos humanos. Agora, fique atento que a aula já vai começar. E olha só onde eu estou, aqui no meio da floresta amazônica. Esse sol aqui lindo, né? Muito sol. Como vocês podem ver, nós estamos no momento de sol. É o verão, muito verão, né? E nós vamos ter a nossa aula, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a mudança climática, não é? E falando aí em mudança climática, será se vai ficar esse sol para sempre? Tá muito... Meu Deus, começou a chover. Por que começou a chover? Não era para estar chovendo. Nós estamos, gente, no verão. Por que está chovendo? Justamente por causa das mudanças climáticas. O assunto da aula de hoje é mudanças climáticas e direitos humanos na Amazônia. E as mudanças climáticas, elas têm um impacto profundo na Amazônia, porque causando o aumento do desmatamento, né? E esta região, a região amazônica, ela é crucial para a regulamentação do clima global. Ela é essencial para o ciclo da água. E, hoje em dia, a nossa região amazônica ela está enfrentando desafios por causa dessas alterações. Os direitos humanos, especialmente dos povos indígenas que vivem aqui na Amazônia, eles estão diretamente ameaçados. A destruição da floresta amazônica compromete o acesso dessas comunidades à terra, à cultura, e isso viola os direitos fundamentais. Falta água, não chove ou chove demais, sempre nós vamos ter um problema. E a interconexão entre as mudanças climáticas e os direitos humanos destaca a necessidade da gente abordar aqui essas questões, ok? Lembrem disso, é um direito nosso, isso faz parte do nosso direito, ok? Dos direitos humanos. A mudança climática que está acontecendo neste momento é causada principalmente pelo desmatamento. Então, se aí na sua região você observar o que está acontecendo, né? Se algo de estranho está acontecendo, fique de olho, alerte a sua comunidade, ok? Nós precisamos compreender que essa relação entre os direitos humanos e mudanças climáticas, ela é essencial para a gente poder criar estratégias que possam proteger o nosso meio ambiente e os direitos das populações locais, ok? Porque assim a gente pode trabalhar juntos para nós termos uma abordagem mais justa, mais sustentável para a conservação da nossa Amazônia. Nós estamos com vários problemas, né? Problemas, às vezes, de muita estiagem, às vezes, problemas de muita água, ok? Isso, infelizmente, é um problema atual e nós temos que agir, fazer alguma coisa. E nesta aula de hoje, eu quero abrir os olhos de vocês para estas questões, ok? Mas, antes de eu falar mais, eu gostaria de trazer aqui um vídeo para vocês sobre este assunto que nós estamos abordando, os direitos humanos e as mudanças climáticas. Assiste aí. Good morning, class. Today we'll explore how climate change affects the Amazon and its people. Can anyone tell me the role of Amazon in our climate?
It helps absorb carbon dioxide and regulate the global climate. Exactly. But what problems are arising from climate change in the Amazon? There's more deforestation and frequent fires. Right. And how does this impact the indigenous communities there? They're losing their land and culture because of forest destruction. Correct. The environmental changes threaten their rights. Why is it important to address both climate change and human rights? Because the damage to the environment also harms the people living there, so both issues needs to be tackled together. Exactly. Understanding this connection helps us find solutions that protect both the environment and the rights of local communities. Então, nesta aula aí, o professor começou a fazer perguntas dos alunos sobre o assunto, né? As mudanças climáticas e os direitos humanos dos povos, da comunidade, que é um direito nosso, é um direito meu, é um direito seu, ok? E uma das falas dos alunos foi a questão do desmatamento. E vocês puderam observar que nós tínhamos na sala de aula 2 quadros, né? Um totalmente florestado, bem bonito, arborizado, e o outro totalmente devastado, sem plantação, não é? Então é isso que está acontecendo hoje em dia. Este diálogo, ele foi retirado de um texto, ele foi adaptado a partir de um texto que eu vou trazer aqui para vocês, para nós analisarmos. Vamos lá dar uma olhada nesse texto. O texto diz: Climate Change and Human Rights, the Amazon Perspective. Ou seja, é a mudança climática e os direitos humanos, uma perspectiva da Amazônia. Bom, nós vamos voltar com esse texto daqui a pouco. Eu vou ler este texto rapidinho para vocês, ok? Mas nós vamos voltar para analisá-lo posteriormente. Climate change has significantly impacted the Amazon rainforest, leading to increased deforestation and loss of biodiversity. The rights of indigenous communities are being threatened as their traditional lands are destroyed. The international community has recognized the need to address both environmental protection and human rights in this critical region. Então, este texto, resumidamente, ele está falando sobre o desmatamento, ok? E toda essa perda da nossa biodiversidade. Está falando também dos direitos das comunidades indígenas, pois as terras estão sendo destruídas. E também fala aí sobre a questão da proteção, né, da conservação da nossa floresta, ok? Antes de nós analisarmos esse texto minuciosamente, eu quero falar para vocês, alunos aí, que vão fazer um vestibular, não se desesperem ao ver um texto grande. Será se eu vou compreender? Será se eu não vou compreender? Eu vou marcar qualquer coisa aqui? Não. Acalma, relaxa. Eu vou trazer aqui para vocês técnicas de leitura, que depois nós vamos voltar para esse texto e eu vou mostrar para vocês como ele é simples de se entender. Olha só, técnicas de leitura. A primeira técnica que eu trago para vocês é a técnica de skimming. Skimming é uma técnica muito utilizada, provavelmente vocês já escutaram em algum canto. Mas, professor, o que é skimming? Skimming é uma técnica de leitura para que você possa compreender assim, rapidamente a ideia geral do texto, ok? É a ideia geral. Você vai focar no título, você vai focar nas palavras-chave, primeira e última frase dos parágrafos. Então, você leu lá a primeira frase, leu a última frase de um parágrafo, e aí você consegue entender um pouco sobre esse texto. Por quê?
um parágrafo bem estruturado, ele vai começar com uma introdução, uma breve introdução, e ele vai finalizar com uma conclusão. Então, na introdução, ele já vai falar ali sobre o que aquele assunto está abordando, e na conclusão ele vai fechar ali com chave de ouro tudo que foi falado sobre o assunto, ok? Outra coisa que nós podemos observar são os visuais, ok? Se você olhou para lá, uma imagem. Se você vê uma imagem da floresta, não vai estar falando sobre alimentos, né? Vai estar falando sobre a floresta, ok? Você vai ignorar detalhes pequenos, ok? Para tentar entender esse texto. A ideia aqui é você tentar observar o texto como um todo, a ideia geral do texto, nada detalhado ainda, beleza? Uma outra técnica que eu trago para vocês é scanning. Skimming foi a primeira, agora scanning. A técnica de scanning, ela é utilizada para você localizar rapidamente ali no texto algumas informações específicas, ok? Quando vocês forem fazer uma prova de vestibular, por exemplo, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Não percam o tempo lendo o texto todo. Isso serve para qualquer idioma, ok, gente? Não percam o tempo de vocês lendo o texto parte por parte. Não. O que você vai fazer? Corre lá nas perguntas, ok? Dá uma olhada lá nas perguntas, vê qual é a pergunta, o que está pedindo, vê as alternativas, quais são as possíveis respostas, e aí você vai correr lá no texto para procurar alguma informação específica. Dessa forma, você está trabalhando a técnica de scanning, ok? Então, defina o que procurar. Use palavras-chave, deslize os olhos rapidamente, examine cabeçalhos, listas, tabelas, números, às vezes vem porcentagens, se tem alguma coisa grifada, ok? Observe essas coisas. Marque ou destaque as informações encontradas e compreenda a estrutura do texto para facilitar a busca. Então, scanning é uma das técnicas mais utilizadas e, ao meu ver, é uma das mais eficazes que tem na hora que você for fazer uma avaliação. Porque você vai ler a pergunta, né? Você vai entender a pergunta, você vai ver as possíveis respostas e logo depois você vai correr lá no seu texto para procurar aquela informação específica, ok? Então, não perde tempo lendo o texto todo, traduzindo palavras por palavras, palavra por palavra, isso não se faz mais, ok? Outra dica que eu dou para vocês são cognates, cognatos. Cognatos são palavras semelhantes em diferentes idiomas. Aqui nós estamos falando na língua portuguesa e a língua inglesa, ok? São esses dois idiomas, tem uma palavrinha que elas se parecem, ok? Olha só, que elas compartilham uma origem em comum e significados parecidos, ok? Isso aí vai facilitar a aprendizagem do novo idioma. Você vai conseguir ler o texto mais facilmente. Eles podem ser perfeitos ou falsos. Falar um pouquinho aqui dos false friends, que em inglês se chama false friends, que são os falsos cognatos. O que é um false friend, ou seja, um amigo falso? É aquele amigo que parece que é teu amigo, mas não é, ok? Então, os false friends, que são os false cognates, são aqueles que parecem, mas não são. Eu vou dar um exemplo aqui da palavra parent. A palavra parent parece com parente, mas não é parente. São os pais, my parents, os meus pais, ok? Papai e mamãe. Outro, relatives, ou relative. Relative não é relativo. Parece relativo, mas não é. Relative é parente, ok? Então, esses são os falsos cognatos. Eles podem ser perfeitos ou falsos. Mas e aí? Tu vai ficar encucado por causa de um ou outra palavra que pode ser um falso cognato? Não, ok? É melhor você
tentar arriscar aí nos cognatos, ok? Então, os cognatos eles são importantes para a sua compreensão de um texto, ok? Na hora ali de você juntar as palavrinhas, juntar o que você já sabe, fazer as técnicas, tudinho, você vai juntar e você vai conseguir entender bacana o texto. E falando em texto, vamos voltar lá para o texto que nós estávamos analisando ainda há pouco. Olha só, este texto aqui, Climate Change and Human Rights, The Amazon Perspective. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Nós podemos observar aqui que nós temos vários cognatos, né? Nós temos vários cognatos, aquelas palavras que se parecem. Vou sublinhar algumas aqui para vocês, ó. Climate, clima, human, humano, Amazon, Amazônia, perspective, perspectiva. E durante o texto, nós temos várias outras palavras. Será que vocês conseguem identificar quais são essas palavras? Nós temos aí, ó, impacted, significantly. Nós temos de novo Amazon, deforestation. Será que parece um pouquinho? Porque nós temos a palavra forest, que é floresta, né? Forestation, deforestation, um negativo aqui, que é o desmatamento no caso, né? Biodiversity, biodiversidade, communities, indigenous e assim em diante. Observem essas palavras com cuidado. Olha só, international community. Se você olha assim, international community é uma comunidade internacional. Nós temos ali, que mais? Protection, proteção, human, humano, critical, crítico, region, região. Então, no texto, vocês podem observar que existem várias palavras que são parecidas no nosso idioma, ok? Bom, vamos analisar aqui um próximo texto que tem como o tema aí Protecting the Amazon, a Human Rights Issue. A Human Rights Issue, ok? Vamos lá. Eu vou mostrando aqui para vocês, aos poucos, algumas coisas. Primeiro, vamos lembrar aí da técnica de skimming. Na técnica de skimming, nós vamos observar aqui bem rápido, né? Nós vamos olhar o título, Protecting the Amazon. Nós temos aqui uma imagem, e esta imagem, ela traz aí a floresta, parte desmatada, nós temos fumaça, não é? E nós temos aí cognatos. Protecting Amazon, ou seja, proteger a Amazônia. Então, o texto, nós temos aí a floresta amazônica devastada, parte não devastada, muita fumaça, provavelmente queimada, e nós temos as palavras cognatas protecting e Amazon, não é? No nosso título. Então, o texto vai estar falando de quê? É isso aí mesmo, sobre proteger a Amazônia. Provavelmente o texto vai falar da nossa necessidade de proteger a Amazônia. Beleza? Vamos lá continuar. Olha só, nós temos aí mais um pouquinho do texto, ok? Vamos observar a última linha, as últimas linhas, diz assim, ó, International Organizations, ou seja, organizações internacionais, and activists, e ativistas. Olha como é simples entender o texto. Are promoting. Então, as organizações internacionais e ativistas estão promovendo
Se são organizações internacionais e ativistas, eles estão promovendo algo bom ou algo ruim? Obviamente, algo bom. Mais embaixo, nós podemos ver que tem a palavra protect. Protect. Então, eles estão promovendo algo bom para o quê? Proteger. Protect the... E o que eles querem proteger? Ecosystem. O que seria ecosystem? Ecossistema. And local communities. Local communities, comunidade. Ou seja, para proteger a comunidade local. Então, vocês estão vendo que aplicando a técnica fica bem simples? Vamos falar mais um pouco sobre as técnicas, essa técnica de leitura. Vamos continuar. Olha só. However, enforcement is weak. Continua o texto aí. E aí continua falando sobre collaboration. Colaboração. A colaboração de quem? Das NGOs, que são as ONGs. And local communities. Então tem que ter a contribuição do governo, government, e das ONGs e das comunidades locais. Para quê? Para proteger a Amazônia, como a gente já viu aí o texto. Beleza? Continuando sobre as nossas técnicas de leitura, vamos observar agora todos os cognatos que nós podemos observar aí, não todos, mas alguns. Nós temos aí, illegal, nós temos outros cognatos, biodiversity, que é biodiversidade, nós temos violated, que é violar, populations, população, culture, que é cultura, conservation, que é conservação, international organizations, que são as organizações internacionais, activists, que são os ativistas, protect, aparece aí no nosso texto, ecosystem, que é o ecossistema, local communities, as comunidades locais, collaboration, que são a colaboração, government, que é o governo, communities, que são as comunidades, future, que é futuro. E para finalizar, nós temos a Amazon. Depois o que você vai fazer? Você vai pegar tudo isso, juntar, e aí você vai aplicar essa técnica, né, de skimming, scanning e observar os cognatos, e você vai, com certeza, vai conseguir capturar aí o que a mensagem do texto quer passar. Beleza? E falando nisso, só para a gente fechar aí com chave de ouro, nós vamos agora analisar novamente aí o que é quem e para que nós vamos utilizar. Olha só, skimming. Skimming é uma leitura rápida para entender a ideia geral do texto. O objetivo principal é captar a ideia principal e o tema geral. Como que eu vou utilizar? Né? Como é que eu vou usar essa técnica de skimming? Você vai ler título, subtítulo, se houver, as primeiras e últimas frases do parágrafo e observar palavras-chave. Palavras-chave são aquelas palavras que se repetem no texto, ok? Scanning. Quando que eu vou utilizar a scanning? Leitura rápida, perdão. O que é o scanning? É uma leitura rápida também, encontrar informações específicas dentro do texto. O objetivo dela é localizar detalhes, localizar informações específicas rapidamente. Lembra, vai na pergunta, ok? Você vai lá na pergunta, observa as respostas, corre no texto. E aí você vai conseguir localizar rapidamente. Como utilizar? Procure palavras-chave ou números, use cabeçalhos, lista. Você vai passar os seus olhos rapidamente sobre o texto. Cognatos. O que são cognatos? São palavras semelhantes em diferentes idiomas que compartilham uma origem comum, ok? E o significado é semelhante. Atenção para os falsos cognatos. O objetivo principal é facilitar a compreensão
e memorização de vocabulário. E como utilizar? Você vai identificar essas palavras semelhantes nos dois idiomas e usá-las para você poder compreender melhor, juntar tudo e compreender melhor o termo. Beleza? Vamos agora analisar um texto. Vou mostrar umas coisinhas aqui para vocês. Bora ver aí se vocês estão feras, se vocês conseguem aí captar a mensagem. Você se depara com este texto, você vai dar uma olhada nesse texto que está aqui do lado, aí já dá logo vontade de desistir, né? Você olhou para o texto e falou, não, é grande, eu vou olhar aqui, a mamãe mandou eu bater nessa daqui, você vai marcar qualquer uma. Não faça isso, ok? Acalma, respira, e eu vou mostrar aqui para vocês umas coisinhas. Olha só o que eu marquei aqui para vocês, ó. O que está marcado? Nós temos aí, ó, conservation, Amazon, degradation, human, violations, reduce deforestation, crucial, climate, population, conservation strategies, marginalize indigenous communities, respect, human, long, success e region. Eu acabei de marcar aqui para vocês várias palavras e eu tenho certeza que mais de 90% dessas palavras que estão aqui, vocês conseguem identificar. Do que eu estou falando? Será que eu estou falando da técnica de skimming? Será que eu estou falando de scanning? Será que eu estou falando de cognates? Eu vou dar 3 segundos para vocês responderem, ok? Se é skimming, scanning ou cognates. 1, 2, 3. Do que nós estamos falando? Estamos falando de cognates, ok? Palavras cognatas, que são aquelas palavras, né, que se parecem no idioma, facilitam a compreensão na hora de você juntar toda a ideia, fica muito mais simples, ok? Vamos dar uma olhada em um outro texto. Olha só, nós temos aqui, ó, deforestation and human rights. Aí eu já ensinei para vocês lá que nós tínhamos lá vários cognatos, né? Vocês já viram. Só que neste momento eu tenho aqui o nosso título. Olha só, Deforestation and Human Rights. Eu tenho este parágrafo, eu vou ler as primeiras frases aqui e as últimas. Deforestation in the Amazon is accelerating due to illegal logging and agricultural expansion. Gente, vou pegar primeiro os cognatos, ó. Deforestation, human. Deforestation, accelerating, ó. Algo está acelerando. O que está acelerando? Está acelerando, aqui eu tenho a palavra ilegal. Algo ilegal está acontecendo. Agricultural expansion, expansão da agricultura. O que será que está acontecendo aí? Aí nós temos aqui no último, ó, novamente a palavra deforestation. Nós temos essential, protecting communities. Então eu estou lendo o primeiro e o último lá, o início e o fim, junto com o título. Qual é a técnica de leitura que eu estou utilizando? 3 segundos para vocês. Aí, ó. Skimming. Skimming é quando eu tento entender ali, tenho a visão geral do texto, né? Leio as primeiras frases e as últimas, ok? Vamos para mais um. Nós temos agora aqui, ó, este texto aqui ao meu lado, como vocês podem observar, e eu vou marcar algumas coisinhas para vocês. Olha só, nós temos aí, você vai olhar, deforestation, nós temos aqui alguns números, ó, 2023, degradation, destruction, 30%, 50%. Qual é a técnica? É skimming, scanning, ou eu estou procurando cognates? 1, 2, 3. Eu estou vendo scanning.
Scanning é quando eu vou procurar informações específicas, vou atrás de números, ok? Então lembra aí, skimming é o geral, scanning é específico, ok? E para finalizar, nós temos esse texto aqui, ó. Na hora que você for olhar esse texto, você não vai se desesperar, ok? Você vai fazer o quê? Ler o título, ler as primeiras, a primeira frase aqui, ok? A sentença. Você vai lá no final do seu texto, você vai ler o finalzinho dele, ok? O que mais você vai fazer? Você vai procurar números, ok? Você vai procurar palavras cognatas, aquelas palavras que se parecem, ok? Contributes, global, forest, aqui ó, mais números, decline, deforestation, a gente já viu várias vezes, indigenous populations e assim em diante. Você vai fazer análise desse texto todo para que você possa fazer uma ótima leitura e ter uma ótima compreensão. Beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, todas as dicas, e nós vamos ficando por aqui. Até mais!